O ex-presidente Lula foi diagnosticado hoje com um tumor localizado na laringe. Ele está internado no Hospital Sírio-Libanês, que fica na zona sul de São Paulo. De acordo com a equipe médica que assiste o ex-presidente, o paciente está bem e vai começar um tratamento inicial com quimioterapia já nos próximos dias. Eu converso agora com o médico Luiz Fernando Correia, converso com ele por telefone, comentarista de saúde. Olá, doutor Luiz Fernando, muito bom dia. Bom dia, Laís. Doutor, a gente, para começar, qual é a diferença entre tumor e câncer? Nesse caso do ex-presidente Lula, trata-se de um câncer? Olha, Laís, quando a gente fala câncer é o jeito popular e até médico mesmo de se chamar um tumor maligno. Um tumor é qualquer crescimento de células ou pequenas porções do nosso corpo em qualquer lugar. A gente pode ter uma bolinha grande na pele, que é uma tumoração. Tumor é abreviação de tumoração, ou seja, um agrupamento de células. O tumor maligno é o câncer. No caso do ex-presidente, o que a gente está vendo, o fato de ter sido anunciado uma sessão de quimioterapia, já fecha o diagnóstico, se trata de um tumor maligno. Né? Precisa saber outros dados, como o tipo de célula que está envolvido, né, dessa região. Provavelmente foi feita uma biópsia, ou até mesmo o ex-presidente passou por uma cirurgia, embora isso não tenha sido anunciado, para que se retirasse algum material e esse material fosse analisado e pudesse se fazer o diagnóstico específico de com que tipo de célula os médicos estão lidando. Esse diagnóstico específico é o que orienta o tratamento. Dependendo do tipo de célula, o oncologista pode lançar a mão da quimioterapia, pode lançar a mão da radioterapia, pode lançar a mão de uma combinação disso tudo, inclusive combinando com uma cirurgia maior. Tudo isso vai depender da extensão do tumor, da localização do tumor, principalmente desse diagnóstico específico de com que células estamos lidando. Vai depender da agressividade do tumor, não é? Exatamente. Quando você conhece o tipo de célula que compõe esse tumor, você consegue mais ou menos prever qual é o curso dessa doença em termos de reação aos tratamentos possíveis que existam e tomar decisões estratégicas a partir daí, né? Agora, doutor, como é que é o diagnóstico? O ex-presidente Lula pode ter sentido alguma coisa e aí procurado um médico? Qual é o desconforto? Quais são os sintomas? Os tumores da laringe estão envolvidos no que a gente chama de tumores da região do cabeça e pescoço, né? Céu da boca, laringe, base de língua. Esses tumores têm uma relação direta com o uso do tabaco e o diagnóstico é feito geralmente de maneira oportunista, como a gente diz. Ou seja, o paciente procura o médico por outra queixa. Procura por rouquidão crônica, procura algumas vezes, até mesmo o caminho vem por um jeito meio atravessado, vem do dentista, porque a pessoa procurou um dentista porque tinha uma dor crônica na articulação aqui da mandíbula, e a partir daí o diagnóstico desenrola e é feito, né? E habitualmente é feita uma laringoscopia, que é a visão direta da laringe com um aparelho de fibra ótica, onde permite que se identifique as estruturas e possivelmente o diagnóstico de uma tumoração nessa região. A voz do ex-presidente Lula sempre foi uma voz rouca. Essa rouquidão crônica já poderia ser um sinal? Olha, rouquidão crônica não obrigatoriamente é um sinal de tumor. É um sinal de que a pessoa usa muito a voz, no caso, um político como ele, a vida inteira, usa muito a voz e fala em público, e fala, às vezes até sem estrutura, como no início da carreira dele, falando sem amplificadores e microfones, leva a rouquidão pelo uso. Mas rouquidão não é um fator de risco para isso. Pode ser um sinal de alerta e que pode levar alguém ao médico para fazer o diagnóstico de por que está rouco. A pessoa está rouca porque fala muito em público, precisa projetar a voz e não sabe fazer isso, precisa de tratamento de fonoaudiologia. A pessoa está rouca porque tem um problema do aparelho digestivo, às vezes. Refluxo esofagiano pode causar rouquidão e pode ser um tumor. Quer dizer, todos esses diagnósticos são possíveis quando você tem um paciente com queixa de rouquidão crônica, e aí tem que se fazer a avaliação para chegar ao diagnóstico preciso. Ele fumava cigarrilha, charuto, e qual é a consequência disso? Infelizmente, a consequência disso é um tumor, né? Um tumor maligno. A maior causa
a causa de praticamente todos os tumores da laringe são vindos do uso do tabaco, né? Do cigarro, das cigarrilhas, dos charutos, enfim. Esse uso do tabaco leva ao aparecimento do tumor. Esse tumor está diretamente ligado ao uso do cigarro, infelizmente. A partir de agora, como é que é feito esse tratamento? Ou vai depender do tipo do câncer? Será preciso esperar essa biópsia, o resultado dela, para saber como é que será o procedimento médico? A partir do já estabelecimento da quimioterapia, já diz que provavelmente os médicos já têm esse diagnóstico específico, entendeu? Porque é um tumor que reage à quimioterapia, senão não seria feita uma quimioterapia sem esse diagnóstico. O que indica que possivelmente essa investigação já vinha acontecendo há algum tempo, né, até mesmo alguns dias, ou talvez semanas, e se chegou agora ao diagnóstico específico com o ex-presidente sendo internado para a quimioterapia em si, ou até um tratamento cirúrgico associado, aí a gente não tem maiores detalhes. Mas possivelmente, quer dizer, não se faz o diagnóstico e começa a quimioterapia no mesmo dia, sem ter o diagnóstico específico das células, né? Ele pode ser submetido, se já não o foi, a uma cirurgia para retirada desse tumor e depois começar as sessões de quimioterapia. Usualmente funciona dessa forma? Primeiro a cirurgia e depois a quimioterapia? Ou não necessariamente? Não necessariamente, Laí. O paciente pode precisar da cirurgia pela extensão do tumor e nessa região da cabeça e pescoço, o que acontece com alguma frequência é que o paciente vai se submetido a uma cirurgia para fazer até o diagnóstico específico, para retirada provável do tumor, e às vezes não se consegue nem fazer mais essa cirurgia, porque esses tumores crescem muito rápido. E também, cada vez menos, vem se fazendo umas cirurgias muito extensas, que antigamente eram mais comuns, eram cirurgias muito mutiladoras, cirurgias que mexem com o aparelho fonador, com a laringe, com cordas vocais, enfim. O paciente passa a ter dificuldade de engolir muitas vezes. Então, cada vez menos se faz a cirurgia e tenta-se fazer um tratamento mais local e mais voltado diretamente ao tumor. Mas eu volto a dizer que isso tudo depende dos diagnósticos que foram feitos, né? Tanto nos exames preliminares, com às vezes auxílio de exames de imagem, como tomografias e ressonâncias, e também o exame direto desse tumor, seja sob visão direta pelo laringoscópio, que é essa fibra óptica, seja por visão direta na cirurgia em si, né? A gente sabe que medicina não é uma ciência exata, mas é possível, pelas estatísticas, saber quais são os resultados desse tratamento? Qual é a eficácia dele? Olha, existem, obviamente, estatísticas, mas depende também desse diagnóstico celular específico que a gente não tem, né? Os médicos que estão tratando do ex-presidente, com certeza, sabem qual a perspectiva, porque eles já conhecem o tipo de célula que está envolvida nesse tumor. A partir desse diagnóstico celular e características pessoais, individuais, né? Fatores de risco, outras doenças que eventualmente o paciente tenha, pode-se estabelecer com uma comparação, mas lembrando sempre que cada indivíduo é único. A reação ao tratamento é uma coisa pessoal e individual. Então, existem estatísticas, elas servem muito mais para orientação de saúde pública, para a gente dar aula, para explicar para as pessoas, mas elas não podem ser levadas individualmente somente. Entendeu? Depende quer dizer, a gente precisa de mais dados, precisa se conhecer o tipo celular do tumor, a extensão que ele tinha quando foi diagnosticado, e aí a estratégia de tratamento tem, sim, já catalogado na literatura científica, a probabilidade de sucesso, enfim. Mas como bem diz, é probabilidade, né? Então isso não serve para a gente fazer com análise pessoal, que é sempre mais complexo e depende da ação do próprio organismo do paciente.